Muito bem, estamos de volta nesta segunda parte da videoaula. E como nós na outra nós paramos antes de nós criarmos aqui o Dodgeboard, agora que você criou a sua camada vazia, tá? Você vai vir neste momento aqui na barra de menu, você vai clicar em editar, você vai clicar em preencher e você vai escolher a seguinte opção, tá? 50% cinza. Caso nessa janela que se abriu não tiver marcado aqui, você clica então no drop down, você vai abrir e você vai escolher então a opção 50% cinza. Você vai deixar o modo normal, opacidade 100% e preservar a transparência, você não marca. Você dá um OK. Aí você percebe que esse efeito ficou todo cinza, você não se assusta com isso. Você vai aplicar agora o modo de mesclagem. Como é que você vai fazer isso? Você vai clicar então aqui no modo de mesclagem e você vai então colocar Soft Light. Muito bem, agora que você está com essa opção, já você continua selecionado aqui o Dodgeboard. Você vai então para a caixa de ferramentas e tem duas ferramentas que eu quero que você aprenda a trabalhar com elas. Você tem aqui o Dodge Tool, a ferramenta de Dodge, de clarear, e você tem aqui a ferramenta de escurecer ou queimar mais. Então vamos pegar a primeira de clarear, clique nela. Na barra de propriedade você vai marcar aqui, ó, tá? 30%, certo? Você vai deixar aqui meio tons, como você está percebendo. Agora o tamanho do brush você pode colocar de acordo com o que você achar necessário para você, tá certo? Por exemplo, vou deixar aqui desse tamanho. Vou dar um zoom para a gente entender melhor, sem entender. Então, ó, vou estar clareando essas partes aqui. Aqui é a crina dele. Muito bem, é assim mais ou menos que nós vamos deixar. Agora eu vou pegar uma outra ferramenta, que vai ser a ferramenta aqui, ó, tá, de Burn, que é escurecer. Então, você vai deixar aqui marcado na barra de propriedades, tá? Meios tons. E aqui a gente vai deixar também 30, tá? 30%. Então vou dar uma escurecida em algumas partes, diminuindo aqui o tamanho do brush. Você pode fazer isso, diminuir o tamanho do brush apertando colchete para baixo e colchete para cima, tá certo? Não tem absolutamente nada difícil. Deixa eu abrir efeitos, ainda estou em Dodgeboard. Eu vou então pegar umas partes aqui, vou deixar mais claro. Essas pontas aqui, ó, as pedras, as rochas. Isso para que dá um efeito. Essas pontas aqui que vai ficar brilhosa, você vai entender daqui a pouquinho, tá? A gente vai fazer algumas coisas aqui para você entender. Ok, gente, então eu vou nesse momento agora fechar aqui, certo? E nós vamos aplicar um outro efeito interessante. Deixa eu tirar aqui essa linha que eu puxei, essa guia, certo? Que efeito nós vamos aplicar agora, pessoal, tá? Então você vai aqui em efeitos, certo? Você vai clicar aqui, ó, acima de Dodgeboard, certo? Você vai vir aqui, ó, no ícone de efeitos. Nós vamos aplicar agora uma matiz saturação. Preste atenção. Eu vou então cliquei, certo? Nesse exato momento eu vou então tirar mais um pouquinho agora, novamente, tá? Aqui eu vou deixar em 0. Muito bem. Agora aqui em cima eu vou criar uma camada e eu vou colocar o nome dessa camada chuva, tá?
Agora eu vou pintar de branco. Para isso aqui tem que estar totalmente branco, você já sabe. Vou dar um Ctrl Delete, preencher tudo de branco. E eu vou então aqui agora aplicar um Blend Mode. Então clico aqui e eu vou então aplicar nesse momento, sobrepor, certo? Você observa que ficou desse jeito. Você pode aplicar, por exemplo, qualquer um outro também, caso você queira, tá? Existem várias opções. Por exemplo, se eu aplicar aqui, ó, Multiply, ou seja, eu multiplicar, ele vai ficar um pouco escurecido, certo? Eu vou então nesse momento clicar aqui, ó, em filtro, com essa camada selecionada, filtro, e eu vou então nesse momento clicar nessa opção Noise. Eu vou adicionar Noise, e agora você simplesmente vai escolher aqui, ó, Gaussiano, monocromático, certo? E aqui eu vou intensificar mais, vou deixar aqui com mais ou menos 75%. Vou dar um OK. Você percebe que está tudo com esses pinguinhos escuros. Eu vou explicar para você daqui a pouquinho, tá certo? Então, eu transformo essa camada agora em objeto inteligente, clicando com o botão direito, convertir em objeto inteligente. Vou agora em filtro, e eu vou aqui, ó, em desfoque, e você vai procurar então, nesse momento, Motion Blue, ou seja, desfoque de movimento. Cliquei nele, certo? Eu vou ter essa visão aqui que você está vendo. Vou clicar aqui em 75%. Aqui eu posso deixar 30%, 30 pixels. E aqui eu estou colocando um ângulo de 75 graus. Certo, gente? Observa bem. Eu vou então, nesse momento, dar um OK. Agora que eu dei um OK, certo? Eu quero que você preste atenção nisso aqui agora, tá? Você observa que o método que eu coloquei aqui foi Multiply, ou seja, o modo de mesclagem. Você pode explorar qualquer um outro modo de mesclagem. Por exemplo, você vai aqui para Soft Light, você tem esse efeito aqui, tá? Se você vir aqui, por exemplo, para sobrepor, você vai ter esse efeito aqui, certo? Eu vou duplicar esse efeito, tá? Agora que eu dupliquei, eu vou colocar aqui Rain to, e eu clico aqui dentro e eu vou colocar então 50%, 40%, certo, gente? Agora que nós selecionamos esses efeitos, nós aplicamos aqui, você percebe que como se tivesse uma chuva. Eu vou tirar um pouquinho do efeito aplicado aqui em cima para que apareça aquela nuvem lá. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou então criar uma máscara aqui, ó, certo? Criei uma máscara aqui. E eu vou também nessa outra camada da chuva, tá? Eu vou criar uma outra máscara também. Pois bem, primeiro passo, desabilito uma, só tem essa aqui. Então, clicando nessa máscara aqui, gente, eu vou então pegar a ferramenta de pincel. Cadê ela? O brush está aqui, certo? Aqui eu vou aumentar. Vou deixar aqui em 60%. Aumenta aqui, ó. Então estou passando aqui, ó. Isso, certo, gente? Observa bem, tá? Agora, eu vou habilitar a segunda. Habilitei. Eu vou então clicar sobre ela. Vou tirar mais um pouquinho aqui, ó. Eu vou colocar aqui em 70%. E clicando em cima da máscara dessa camada, eu vou então tirando um pouco aqui em cima também, ó. Ok. Agora que eu estou com esses efeitos aqui, tá? Já está aplicado. Nós vamos fazer uma outra coisa. Você vai criar um novo grupo aqui em cima. E nesse novo grupo nós vamos colocar aqui então Final, certo? Agora nesse momento, gente, nós vamos aplicar um efeito muito interessante, tá? Que eu quero que você entenda. Você cria uma camada, cliquei. Eu vou colocar então o nome dessa camada aqui, Render. Com essa camada chamada Render criada, você vai no teclado fazer o seguinte. No teclado você vai apertar Ctrl, Shift, Alt e a letra E. Quando você fez isso, você criou aqui um render, ou seja, uma camada com todos os efeitos que você fez, certo? Então agora nesse momento, agora você vai clicar aqui novamente e você vai escolher então aqui matiz, saturação. E agora qual efeito que você vai aplicar? Esse aqui que é interessante. Você vai clicar aqui em colorir, certo? E você vai observar, tá? Aqui nessa barra deslizante de cima, tá? Você pode mudar e jogar na tonalidade que você achar mais interessante para você. Olha aqui, ó, tá? Por exemplo, eu vou deixar nessa tonalidade aqui, ó, em 7. Se você quiser aqui, você pode aumentar ou não.
Eu vou deixar aqui mais ou menos nessa tonalidade. Aqui se deixei 24, aqui 0, tá? Eu vou então clicar desse aqui, ok? Tá os efeitos aí. Falta agora nesse momento eu fazer mais alguma coisa. Vai ser o seguinte: eu vou pegar esse lens flare, esse reflexo que está aqui, essa luz. Observa bem, tá? Você está aqui, ó, percebe que eu estou no final. Eu vou clicar e arrastar para cima. Ó, estou arrastando para cima do palco do Photoshop. Aqui eu tenho essa imagem. Você, nesse momento, você pode redimensionar mais um pouquinho. Vou deixar aqui mais ou menos. Aqui você observa que eu redimensionei ela, tá? Agora, você vai vir aqui no modo de mesclagem. Você vai clicar e você vai colocar então aqui a in screen, certo? Fiz isso, você percebe que essa imagem ela desaparece. Aquele preto, coloco ela aqui. Eu vou dar um Ctrl T para me aumentar só um pouquinho. Aqui está ótimo. Agora o que a gente vai fazer, gente? Observa bem, ainda aqui nesse momento, eu vou criar uma camada. E essa camada eu vou colocar aqui efeitos de cores, certo? Pois bem, com a camada efeito de cores selecionado, eu vou então pegar aqui a ferramenta de brush. Com a ferramenta de brush selecionada, eu vou então clico aqui e eu vou copiar qualquer uma dessas cores aqui, tá? Por exemplo, copiei aqui, ó, tá? Eu vou nesse momento só intensificar, clicando aqui, ó. Eu estou aqui com 60%, eu vou mudar para 20%. Não, vamos fazer isso, ó. Vamos intensificar mais algumas cores aqui. Clico aqui, seleciono aqui. Agora vou clicar nesse momento novamente aqui. Clico aqui, ó. Crio uma outra camada. Vou colocar aqui, ó, luz. E aqui eu vou selecionar um pincel. Esse pincel que eu vou utilizar aqui, você tem ele aí eu deixei disponível para você, tá certo? Tá aí na pasta também. Vou colocar em 70% agora. Aqui está. Eu vou agora pegar uma outra camada, vou criar uma nova camada aqui. Eu vou colocar então o nome dela também, Dodgeborn. Você já sabe como é que faz. Você vai aqui em editar, preencher 50% de cinza, você dá um OK. Você vai colocar nesse exato momento agora Soft Light. Eu vou pegar aqui os efeitos de luz e de cores e eu vou arrastar, colocar acima de Dodgeborn, certo? Com Dodgeborn selecionado, eu pego essa ferramenta aqui, certo? E eu vou então fazer o seguinte, tá? Vou clarear mais algumas partes aqui. Vou deixar em 50%. São efeitos que você pode estar criando, você pode estar desenvolvendo aqui, ó, de uma maneira muito simples. Ainda clicando aqui em cima, eu vou criar um novo efeito, que vai ser um efeito de níveis. Vou dizer que eu quero efeito só. Nesse render que eu criei, eu vou colocar então aqui, certo, o modo de mesclagem. Vou colocar então Darken, que é escurecer. Aqui eu vou colocar 85%. Muito bem, gente. Então nós já estamos chegando no final dessa segunda e última parte da videoaula, tá? Você pode observar que nós criamos aqui, certo? Ou seja, essa belíssima ilustração. Falta nós colocarmos então um título aqui, tá? Só para ficar melhor. Eu vou pegar a ferramenta aqui de texto. Vou fechar aqui esse grupo. E eu vou criar agora um novo grupo. E nesse grupo vou colocar então o nome texto. Pegar a ferramenta de texto, certo? E vou criar então uma imagem para gente, um título para gente, ok? Agora, para a gente deixar mais interessante, você vai vir aqui, ó, em estilos, e em estilos eu vou aplicar esse efeito aqui, ó. Deixa eu ver aqui um efeito interessante que eu vou colocar aqui pra gente. Eu vou deixar esse efeito.
Pego novamente a ferramenta de texto, clico aqui e vou colocar então o nome Pegasus Height Power. Vou mudar então a fonte, Ctrl T, me modificar aqui o tamanho dela. Eu vou só mudar a cor também. E vamos aplicar um efeito em cima dela também agora, dessa fonte. Deixa eu ver aqui que eu vou colocar essa fonte, então ela em bold. Vou dar um Ctrl T só para a gente poder ajustar aqui o tamanho. Certo, gente? Agora, com ela selecionada, eu vou vir aqui, ó. Eu vou então aplicar um efeito sobre ela aqui, tá? Vou aplicar um gradiente. Vou clicar aqui, vai me abrir essa outra janela aqui, certo? Eu vou escolher qual é o gradiente que eu quero colocar nela, tá? Você pode colocar, por exemplo, uma série de efeitos aqui, caso você queira. Eu vou escolher aqui, ó, clico aqui. Eu posso escolher, por exemplo, várias opções. Eu vou clicar aqui, por exemplo, em metais. Eu vou colocar aqui anexar e várias opções aparecem para mim. Se eu clico aqui, você já viu o efeito ali, ó, certo? Observe bem como é interessante. Tá vendo? Vou deixar esse aqui mesmo. Eu vou dar um OK. Eu vou então aplicar só uma sombra projetada. Muito bem, gente. Aqui está a ilustração que nós acabamos de criar para você. Vou fechar aqui. Se você então querer salvar, certo? Você simplesmente vai fazer o seguinte. Mas antes, deixa eu dar um corte aqui. Eu vou cortar mais ou menos aqui assim. Ok. Salvar, você vai em arquivo, salvar como, escolhe a sua pasta, você vai colocar então o nome que você quiser, ok? Você escolhe a opção, se você for utilizar a imagem que você está criando no CorelDRAW, você pode escolher Enter TIFF, certo? Ou então você pode escolher PNG, tá? Eu vou colocar aqui em JPEG, apenas para a nossa visualização da nossa videoaula. Eu vou então salvar, vai abrir essa janela, você vai colocar em 12, que é a qualidade melhor que tem, certo? Eu vou dar um OK. Pronto, a nossa imagem já está salva, tá ok, gente? Então vamos visualizar como é que ficou aqui, tá? Essa videoaula que nós criamos. Gente, aí está, certo? Nós criamos para você, ou seja, passo a passo, essa belíssima ilustração, certo? Apenas como exemplo daquilo que você pode fazer no Photoshop. Se você aprendeu alguma coisa nessa videoaula, se foi interessante para você, se você gostou, então vou lhe pedir uma coisa, gente. Olha, deixe o seu comentário, dê um like para a gente e divulgue essa videoaula aí nas redes sociais, tá certo? Lembrando também, se você pode observar na descrição do vídeo, que normalmente tem um link. Se você quiser nos ajudar, clique nesse link e adquira qualquer produto nosso, uma videoaula, adquira alguma coisa e você vai estar me ajudando a manter as videoaulas no ar, certo? E com certeza ajudar não só você, como muitas pessoas que estão nos assistindo aí. Gente, tchau, tchau, fique com Deus, nosso forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Lembrando que todo sábado às 4 horas da tarde e às 5 horas da tarde a gente está deixando um vídeo novo aí para você, tá ok? Forte abração, tchau, tchau, pessoal.